Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Várias tentativas de unificação da Umbanda e sua codificação foram tentadas. Desde Benjamin Figueiredo com a Tenda Mirim, em que haviam mais de 70 filiais, mais de 70 terreiros filiados com a mesma padronização, passando a décadas depois, se reduzir esse número a pouco menos de 20. Não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, ou nada efetivamente ali relacionado com o que pode ou não ser feito. Existem muitas tendas filiadas à Tenda Mirim, ao Primário de Umbanda, porém hoje nós devemos e temos a noção de que a diferença entre cada um desses terreiros trouxe uma união, uma convergência dos valores e também da propagação dentro do Primário de Umbanda, dentro da Umbanda trazido primeiramente por Benjamin Figueiredo, junto com o Caboclo Mirim. Houve uma tentativa também de uniformização e codificação por Mata e Silva, que depois foi retirada de pauta, porque essa codificação e essa padronização de Umbanda, ela não traz a convergência, não traz a união de todas as tendas. É muito novo, é muito recente a Umbanda para que a alteridade seja negligenciada, ou seja, para que as diferenças do outro, o próprio outro seja negligenciado e tenhamos um padrão. E que padrão será esse? O padrão que você faz ou deverá ser imposto um padrão que alguém determinou que deve ser o padrão? Também foi tentado, mesmo que negado, por Rubens Saraceni através do Código de Umbanda, uma tentativa também de codificação dos princípios umbandistas em uma só doutrina, em um corpo doutrinário. O próprio nome codificação já indica um corpo único de doutrinas, não para toda Umbanda, por exemplo, mas para uma escola de Umbanda. Rubens Saraceni sempre reconheceu as diferenças de cada terreiro. As diferenças de cada terreiro trazido na concepção de Pai Rubens Saraceni, dito por ele mesmo enquanto vivo, é a fundamentação primordial dos terreiros de Umbanda. Reconhecer as diferenças e respeitar estas diferenças de acordo com a tradição de cada dirigente, de cada escola de Umbanda, é o fator primordial para a união dos terreiros. Ainda hoje existe a tentativa de codificação por diversas escolas de Umbanda, indicando que esta é a melhor forma, assim que deve ser organizado. E esta tentativa de codificação e padronização ao longo dos séculos, em qualquer tipo de religião, mesmo a católica, onde existe uma centralização de poder, um código único, não prospera a mesma liturgia. Temos os franciscanos, por exemplo, temos os ortodoxos, os beneditinos, os carismáticos. Um único rito, um único padrão, não traz a união de todas as tendas, traz sim a divisão de todas as tendas. A história nos mostrou, a história não mente, a história indica que entender a tradição do outro, entender as características do outro é fundamental para a união. Sem entender estas diferenças entre os terreiros, a única coisa que nós temos é a divisão. Pode-se tentar unificar por padronização. Ao longo das décadas, verão que isto não traz o aglutinamento, a aglutinação, a união, a convergência de ideias. Traz separação. Portanto, é primordial e fundamental entender e respeitar as diferenças. Eu estou deixando de lado a falta de bom senso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo sobre o rito do seu terreiro. Sobre as indicações do caboclo-chefe do teu terreiro. São importantíssimas e primordiais para a manutenção da tua tradição, do teu terreiro.
Não há ninguém que possa ir contra aquilo que o guia-chefe determina, a não ser que ele acolha para dentro de sua doutrina aquilo que foi colocado como proposta. Indicar que aquele que quer fica, aquele que não quer vai embora, é uma forma de entender que não estamos dispostos a dialogar. A não ser que aquilo que está sendo proposto como regra do seu terreiro ou como regra dos terreiros foi devidamente conversado, aprimorado, visto, dialogado com as diferenças e as formas de lidar com o sagrado de cada um desses terreiros ou de cada um desses filhos de santo, e não se chegou a nenhum consenso capaz de manter estas pessoas dentro dos terreiros ou dentro de uma união de terreiros. Não entender que o outro tem a capacidade de entender o sagrado de uma outra forma faz com que a Umbanda se dissolva, a Umbanda se divida. Não é o seu terreiro que vai determinar o que é ou o que não é para a Umbanda, não é uma associação ou uma federação que vai dizer o que a Umbanda tem ou deve fazer, muito menos um congresso. Houve o primeiro, o segundo, o terceiro congresso de Umbanda, por exemplo, mas não foi unificado. Houve a Carta Magna. Existe hoje algumas diretrizes, algumas reuniões nesse sentido, mas mesmo que na tentativa de bom coração, numa boa vontade, numa boa tentativa para deixar tudo mais organizado e padronizado, mas isso não dá certo. É minha simples opinião. Revendo já toda a história que nós adquirimos, toda a história que se passou dentro da Umbanda nestas tentativas. Unificação de ritual, padronização rígida e inflexível, nunca juntou os irmãos. É bom por um determinado período, logo depois isso se dissipa. A padronização, que não existe a compreensão do próximo e ser maleável às diferenças que cada um tem, a única coisa que faz é a divisão. E a divisão não é boa para Umbanda, uma religião que é diminuta, é pequena perto do tamanho da sociedade brasileira. O seu terreiro é importante, a sua tradição mais importante ainda. O que o caboclo-chefe de teu terreiro diz é importante, deve ser ouvido, e as diferenças que tem entre os terreiros, a pluralidade de Umbanda é aquilo que nos une hoje. Não entender essa pluralidade só fará mais divisão. Clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe, comente, faça do canal Adérito Simões sua busca diária por conhecimento. Um grande abraço, até amanhã e tchau. Vai, se for, me abre a boca, macumbeira. Para, maestro!